Bem-vindos ao Deslocados, um podcast dedicado a todos os imigrantes que tiveram coragem de sair da sua zona de conforto para procurar algo melhor. Aqui vamos falar das nossas jornadas, dos desafios, das conquistas e tudo o que significa recomeçar num país novo. Porque cada um de nós tem uma história e, ao partilhá-la, podemos apoiar e talvez até inspirar o caminho de alguém que está a passar pelo mesmo. Se tu já viveste esta experiência ou estás a viver agora, este é o teu espaço para te sentires em casa. No episódio de hoje, vamos ouvir a história da Filipa. Tal como eu, ela é da Madeira, mas decidiu emigrar para Londres. Uma jornada cheia de desafios, descobertas e um renascimento, como mulher, como profissional e agora também como mãe. Esta é a história dela. Olá, Filipa, como é que estás? Olá, eu estou bem e tu? Está tudo ok, sim, obrigada. Obrigada por teres este tempinho aqui para seres a minha primeira convidada para o podcast. E eu É um queria prazer. começar por perguntar o que é que te fez sair da Madeira e escolher Londres? Eu já estava, tipo, fora da Madeira, já há uns anos, porque eu estava a estudar no continente. Estudei em Setúbal, para a minha licenciatura e depois estudei no Algarve, para o meu mestrado. E quando estava a estudar o meu mestrado, fui convidada a ser madrinha, da filha da minha melhor amiga, que vive em Londres. Ela estava cá a viver há uns anos e ela convidou-me cá e eu, por acaso, já tinha, assim, quando era, mais nova, uma vontade de viver em Londres, mas só que depois ficou no esquecimento, então quando as situações da vida mudaram, eu considerei a hipótese de vir para Londres e então assim o fiz em 2016 e até agora tem sido interessante e não me arrependo da decisão. Já tem sido uns poucos anos, não é? Quantos anos é que é? Há Mais ou 9 menos. 9 anos atrás. 9 anos, ok. E como é que foi o início quando chegaste a Londres? O início foi um bocadinho complicado, porque vim de Portugal só com 300 € na conta. Pois. Na altura até os meus pais, tiveram que me ajudar, de vez em quando precisasse de algum dinheiro. Tive vários trabalhos até, conseguir encontrar um trabalho de escritório, porque apesar de ter, estudado, não ter a qualificação de cá, tipo, limitou-me um bocadinho, na procura de trabalho, mas não desisti, porque eu sempre passava de um trabalho para outro e estava sempre ali a tentar encontrar formas de encontrar trabalho de escritório e depois de acho que consegui o primeiro trabalho de escritório no segundo ano. Eu vim em junho de 2016 e depois então no ano seguinte eu consegui o meu primeiro trabalho de escritório em maio de 2017 e então desde então tenho estado em trabalho de escritório, desde então. Então, quando chegaste, não foi logo o trabalho que tu querias, não é? Não, Tu começaste. muito sacrifício. Uau. Quais foram os trabalhos que fizeste no início? Eu comecei, num café, mas só que na altura a pessoa que estava a substituir era alguém que ia se casar e então era essa pessoa fazia o trabalho excelente e também, o impacto também da língua. Quando tu chegas cá pensas que tu sabes inglês, porque eu tive 11 anos de inglês na escola, mas foi um inglês americano, enquanto a pessoa chega cá é o British e o British é mais difícil de perceber. Eu lembro-me de ir a um job fair e depois ligar para a minha mãe a chorar porque eu naquela com 11 anos de inglês não percebi nada, Pois, então nada é do que por isso. diziam. E Sim. então nesse trabalho, quando eu, experienciei esse trabalho e não percebi sequer o que é que o pessoal estava a pedir de breakfast, não tinha conhecimento do que é que o pessoal comia, então mesmo que tivesse ali o menu, tinha que apontar no menu o que é que o pessoal queria para depois eu tomar a nota, mas só que eles queriam alguém bastante rápido e eu não tinha essa capacidade porque não tinha compreensão da língua ainda, era muito recente, então só fiquei 5 dias naquele trabalho, então depois felizmente a minha amiga eu estava a ver com a minha amiga, não a ver com familiares, às vezes os amigos são a família a melhor família que tu podes ter, e graças a ela fiquei tipo, acho que foi 3 meses com ela e o parceiro dela na altura tinha uma fruit shop em, Hemel Hempstead e nós íamos juntos para lá e depois eu voltava para casa, porque eu depois tinha que ficar lá, para fechar, mas fiquei pelo menos quase um mês, até eu depois então sair daí para um trabalho de limpeza. Eu tive a limpar casas, através de uma aplicação em que tu,
mandam-te os clientes, depois tu vais aos clientes, limpas a casa deles, seja com os teus produtos ou os deles. Isso durou mais ou menos mês e meio até encontrar um trabalho mais estável que era mais fácil porque esse trabalho era muito. Tinhas que andar a viajar pelo Londres todo e então era um bocadinho complicado ter um trabalho fixo num sítio só. Então depois encontrei um trabalho num restaurante de sushi em Borramwood, que era onde eu estava a viver com a minha amiga, e fiquei aí desde agosto até janeiro, agosto de 2016 até janeiro de 2017. E era bastante, hoje eu vou dizer busy porque não me lembro a palavra em português. Está Mas bem, era um é, ambiente bastante estressante, bastante movimentado, o restaurante estava sempre cheio, aos fins de semana, sexta, sábado e domingo, eram uns dias bastante intensos e era chamada atrás de chamada a fazer takeaways, e também a tomar os pedidos das pessoas também no restaurante, era mesmo incansável, mas foi uma altura em que ganhei tanto dinheiro que nem sequer sabia que tinha ganho, que eu tomava nota de conta de tips a que a pessoa recebia todos os dias e então na altura nem tinha noção do quanto eu estava a receber e então às vezes quando não olhas o que é que tu tens, tu estás sempre a querer o passo a seguir. Depois desse trabalho tive trabalho no Sainsbury's, que é um supermercado cá, como baker, mas infelizmente era part-time, mas quando eu estava a fazer o treino, ninguém me disse que ia ser part-time, pensava que ia ser oferecido um full-time. Foi o pior trabalho. O pior. Foi o trabalho mais cansativo em que, tipo, vindo da Madeira, sabes como é que é? Nós somos trabalhadores árduos e não dizemos não ao trabalho duro. E foi um sim. trabalho bastante duro em que o gerente dizia que era trabalho de uma pessoa só e afinal não era, porque eu depois então consegui falar com uma médica para obter um atestado, porque não, eu realmente eu passava todos os dias a ir das 6 às 2 trabalhar, depois chegava a casa e não tinha sequer energia para nada porque as minhas costas doíam de baixo a cima, porque as condições de trabalho não eram as melhores. Eu Pois, trabalhava em condições em que eu arrumava o congelador da loja que disseram que era pequena, mas não era pequena, era uma loja média. pois. Sendo uma sole baker, não tinha capacidade para estar a lidar com aquilo. Realmente fiz o trabalho na mesma, mas só que no dia É, seguinte de manhã, os meus colegas da noite anterior andavam sempre a misturar as deliveries que vinham com o pão que já tinha organizado tudo ali. E era tipo uma batalha contra todos. Então eu estava ali sozinha a tentar ser a baker, mas não estava a conseguir. E então, depois de ir à médica, consegui o medical note para poder trabalhar na caixa. E então aí é que os meus colegas realmente valorizaram o trabalho e disseram: Ah, realmente é verdade, pensava que estavas a te queixar só por queixar. E disse: Não, amiga, naquela... eu só me claro. queixo quando chega ao ponto em que já não sequer tenho, nem sequer tenho capacidade. E na altura, por acaso, teve, foi bom a minha coragem de eu ter ido à médica pedir ajuda, porque se eu não tivesse feito, eu provavelmente teria desenvolvido algum problema nas minhas costas e graças a Deus que não foi o caso. Depois Eu saí desse. acho, desculpa. Sim. Sim, Não, eu não. acho que muitos de nós passamos por isso no início. Passamos por várias experiências de trabalho e às vezes temos medo de Dizer ah, que não. stand up for ourselves, É. sim, de dizer que não ou é demasiado, porque pronto, no início nós pensamos, eu não posso perder este trabalho, Sim. principalmente quando vamos para lá com tão pouco dinheiro na conta, porque muitos de nós também vamos para lá a pensar que é tudo fácil, É, que as rendas vão ser baratas. Eu lembro-me quando fui para lá, disseram: vais pagar 70 libras por semana. por semana, e no entanto não conseguimos sequer encontrar um quarto mais barato na altura, que foi em 2014, mais barato que 600 libras por mês. E pronto, eu acho que é uma misconception, não sei como dizer em português, que as pessoas pensam que vamos para lá e é tudo fácil. E tu tinhas um objetivo, querias encontrar um trabalho na tua área, mas Sim. depois passaste por estes desafios todos e em trabalhos que, infelizmente, não estou a dizer nada de mal desses trabalhos, mas é uma coisa que é para ser temporária, porque Sim. as condições de trabalho, a maneira como nos tratam também, hum, é como tu dizes, supostamente é para ser um trabalho para uma pessoa, mas tentam pôr trabalhos que
supostamente era para outras pessoas todas em cima de um, que é para pagar menos. Sim. ah, Pois, eu Eu imagino que enfrentaste bastante desafios quanto a isso. Queres falar um bocadinho mais sobre desafios que possas ter passado até teres encontrado aquilo que tu querias? E uma coisa que também que eu acho que é bastante importante dizer aqui é que é de teres orgulho o facto de ok, tu tinhas esse objetivo, mas foste aceitando as oportunidades que vieram, mesmo que difíceis, até tu chegares lá. E depois também Uhum. acontece isto que as pessoas, quando estão num trabalho e depois estão a ganhar bastante, dependendo, imagina que na Madeira, por exemplo, eu ganhava 500 € e depois chegar a um trabalho e ganhar, vamos lá O ver, mil triplo. euros o dobro, pensámos: "Oh, é bastante", sem Sim. considerar que o custo de vida também é mais elevado. E, no entanto, eu, no meu caso, estava a ganhar o mínimo dos mínimos. Mas só o facto, às vezes, quando nós vemos: "Ok, estou a ganhar mais do que aquilo que ganhava", hum, ficamos tão habituados a isso que depois já não queremos sair dessa caixa. Já pensamos: "Ok, já estou a ganhar o melhor que antes, vou ficar por aqui". E tu foste Sim. sempre ambiciosa e estiveste sempre à procura daquilo que tu querias. Realmente, quando chegamos novos ao país, eles veem: "Ok, essa pessoa precisa mesmo deste trabalho", São portanto. desesperados, então eles pensam que, nós estamos desesperados, vamos aceitar qualquer coisa, mas nem toda a gente vai aceitar, comer. Pois. E, no entanto, Sim. estamos. No início estamos desesperados, pois, porque Sim. queremos entrar no sistema. A nível de como, por exemplo, para fazer a documentação, para ficares legal e isso tudo, também enfrentaste desafios sobre isso? Como é que foi essa jornada também? Já realmente no início, quando eu cheguei, eu fiz a minha aplicação para o National Insurance, que é para poder, trabalhar, e isso levou um mês e meio. E, lembro-me de que se não fosse a minha amiga a ter, o parceiro dela com a loja, a frutaria, na altura para me sustentar enquanto não tivesse o National Insurance, nem sei como que teria sido. Eu acho que provavelmente teria de ter voltado para Portugal, neste caso talvez para a Madeira, porque Pois. para onde de onde eu venho, que vim do Algarve, estava numa relação na altura que não era assim a melhor, então por isso foi essa a razão que eu fui para Londres. Fui sozinha e depois essa pessoa foi mais tarde, um ano mais tarde. Mas o desafio que eu tive no início foi isso, o National Insurance Number não chegou até eu estar lá um mês e meio, e eu, se não tivesse com a minha amiga, eu teria desistido do sonho, e graças a Deus não foi o caso. Ahm, Se fosse para ter ficado com familiares, só tinha ficado um mês, Pois. infelizmente. Mas é aquela coisa, tive a sorte de ter a pessoa que tenho, e realmente até hoje em dia ainda somos muito chegadas, porque eu estou completamente grata pela ajuda dela, porque se não fosse ela não tinha chegado onde estou, Hum. e realmente isso foi bastante, foi, foi o que me também fez, continuar a lutar também, porque foi-me dada a oportunidade de estar cá, e é uma coisa que eu não levo como garantido. A nível do Brexit foi fácil, porque simplesmente enquanto eles não decidiam se iam ou não, por acaso eu vim dias antes do voto. Eles votaram nesse fim de semana e vim no dia 17 de junho de Tiveste sorte. 2016, e na segunda-feira a seguir estava um dia nublado, triste, e eu perguntei à minha amiga, como é que é o resultado? Ela disse: eles votaram para ser, e eu não acredito. Fomos Pois. esses anos todos e sempre a querer, tipo, fui estudar porque o primeiro-ministro disse para estudar, fui para o mestrado porque disseram que era preciso emigrar, depois deixa-me tirar mais uma qualificação só por acaso, e depois quando chego cá, depois afinal eles querem sair da União Europeia, fiquei naquela fogo, é sempre que a pessoa tenta alcançar alguma coisa, há sempre alguma coisa a puxar para trás, mas não desisti na mesma de estar cá e de ficar legal, e realmente quando, fiz a aplicação do settlement status e o pre-settled e o settlement status foi tudo ok, foi por acaso simples, um processo bastante rápido e por acaso moderno, porque eu só utilizei o meu telemóvel, que na altura, acho que era só o Android, que dava para fazer o scan do passaporte para poderes fazer a inscrição, e gostei imenso da tecnologia também, da modernice da pessoa poder se legalizar assim sem ter que se deslocar a algum consulado. Por acaso, até agora nunca fui ao consulado português, mas provavelmente vou ter que fazer isso para o ano que vem, por causa da criança. Pois, já Mas vou mas falar é. mais tarde sobre isso. Há boas novidades.
Sim, qual foi o teu sonho? Qual é mesmo o teu sonho? Qual era a tua ambição? O que é que te fez mesmo, ok, vou para Londres fazer isto? Qual era o plano no início? Ah, Me na conta. altura eu quando fui estudar o meu mestrado, foi numa da oportunidade de utilizar a bolsa de estudo, que eu como nunca tive direito à bolsa de estudo do continente, aproveitei para tirar o mestrado e considerar as hipóteses que tinha, tipo, no país, não é? E o que me fez refletir no futuro e realmente ver Londres como uma opção foi o facto de estar num estágio em que era paga fora de horas, e mesmo com os patrões já me darem dinheiro para ir pagar a renda deles. E, acho a situação era bem precária. Eu e a minha colega que também estava na mesma situação de estágio, em que também ela tinha um filho ainda por cima para criar, era paga também a horas, fora de horas e fora do tempo. Não era falta de dinheiro, era uma falta de consideração pelas pessoas, porque eles queriam só que contratar pessoas através de o apoio do Estado. Se não tivesse um apoio, seja parcial ou total do Estado para pagar o meu estágio, eles não queriam contratar. Eles quiseram renovar o contrato, mas na altura disse não, se é para estar nestas condições, ainda por cima a receber 600 e tal euros. E depois eu pesquisei tipo a nível da longevidade da carreira da contabilidade em Portugal e até chegar aos 1000 euros eu teria que esperar 10 anos. Ainda tinha que tirar uma qualificação para ser técnica oficial de contas, que era mais um exame que eu tinha que estudar. Por acaso, os meus colegas de universidade, alguns tiraram essa qualificação, mas não me arrependo de não a ter tirado porque não é me fazer de reconhecer neste caso, porque ser oficial lá, técnico oficial de contas em Portugal não me iria ajudar cá em Londres. E isso fez-me refletir em tipo nas opções e realmente na altura pesquisei quanto é que recebe um contabilista em Londres e eu quando vi os salários eu fiquei naquela nem, nem vou pensar duas vezes. É que Que neste mo pensei, prefiro ser pobre em Londres do que ser pobre em Portugal. Sempre foi pois. um conceito assim de mais vale chegar lá e ir subindo e realmente ainda não cheguei para tomar aquilo que eu quero ainda, mas isso é mais por causa que como as coisas são feitas, a pessoa ainda quando chega a um país a pessoa não sabe como arranjar o trabalho e como é que subir e isso tudo, mas fico feliz por ter tomado a decisão na altura, baseado na minha experiência que eu tive, de trabalhar na contabilidade. Foi uma boa experiência, adorei o meu mentor, acho que o nome dele é Pedro Nobre. Ele por acaso foi uma pessoa bastante, influenciadora naquele tipo de ambiente de trabalho que eu gostaria de trabalhar, que é uma pessoa bastante compreensível. Ele dava-me umas tarefas, por partes. Assim que eu acabava as minhas tarefas, eu já, tipo, ok, já acabei isto, o que é para fazer depois? Ele ficava surpreendido, já acabaste isto, muito bom, fizeste um bom trabalho, e ele depois dava-me mais tarefas. Aos poucos eu consegui integrar-me na contabilidade de uma forma tão suave e tão bem, direcionada por ele que fez-me, ter ainda aquela paixão pela profissão e realmente se não fosse ele não tinha acho que já tinha desistido da contabilidade há mais tempo. Mas é aquelas bases em que tu tens em que consegues, fazer a tua profissão uma coisa que um sonho que queres, levar para outro país, neste caso foi para Londres. Falaste que fizeste terapia em Londres uma vez, quando estavas em Londres, e eu gostava de saber o que é que essa experiência te trouxe. O que é que foi que aconteceu para chegares ao ponto de sentires que precisavas de ajuda? E o que é que aprendeste sobre ti mesma nesse processo? Não, sim, em 2019, a minha avó por acaso em 2018 ela ficou internada no hospital no hospital do Funchal. E eu fui visitá-la, acho que foi para aí umas quantas para tentar, tipo, ver se havia melhorias, mas infelizmente a minha avó era muito teimosa, então recusou-se a comer e infelizmente era o desejo dela ir embora e não houve hipótese. Então, infelizmente em outubro desse ano ela, morreu. E nesse mesmo ano eu tinha acabado uma relação, que tinha durado desde agosto até acho que foi março. Foi na altura que eu realmente não acabei aquela relação que não depois de uma relação longa que eu tive, quando vim para cá quando vim para Londres, e então depois dessa relação só tive relações mais curtas, tive 2 mais curtas, que não deu para mais porque já estava a minha tolerância a certas coisas já não estava assim
andava assim em alta, então, Deixa-me só contar aqui uma coisa sobre essas relações. Achas que havia um padrão? O sim, facto padrão das era eu. O denominador comum era eu, eu hoje reflito, sobre as relações de outra forma e não numa de culpabilizar as pessoas, porque eu própria que me meti nessas relações, porque estava à procura do amor da parte dos outros em que eu não tinha sequer para mim. pois, E, foi assim um bocadinho, pá, de uma coisa para outra não deu. Mas depois dessa relação que acabou em março, eu encontrei alguém em junho desse ano, enquanto estava ainda, nessa, situação em que a minha avó estava no hospital e que eu não tinha certeza se ela ia, conseguir sobreviver. E acho que foi no fim de setembro em que tive essa segunda relação, mais curta. Foi 3 meses, em que foi love bombing completamente. A pessoa ainda até foi. podes explicar um bocadinho o que é love bombing para quem não. É aquele amor avassalador em que, pá, tira os pés do chão. Para que eu estou-me a arrastar em que, Pelo amor de Deus, não é é? bastante intenso, a pessoa precisava de mim constantemente e eu passava, os primeiros dias da semana com a pessoa e depois quando ia para casa a pessoa ficava surpreendida porque é que eu não estava lá, porque é que eu não queria passar a semana inteira na casa dele. Enquanto eu tinha já o meu próprio quarto e eu naquela, eu preciso de ir para casa porque eu preciso de lavar a minha roupa, preciso de pôr as coisas para a semana, preciso trabalhar, preciso de ir para o trabalho através da minha casa e não da dele, porque também não tinha roupa lá, mas assim que eu dei ele também deu as chaves da casa dele, nem sequer era um mês que a pessoa estava juntos, deu-me um espaço no guarda-roupa dele. Foi uma coisa assim que eu, pera, esta pessoa mal me conhece, já gosta tanto de mim, não sei o quê. Foi assim um bocadinho uma confusão, mas fui deixando andar, em que naquela era o amor que eu estava à procura, não é? E afinal, quando acabou, foi mesmo. Foi a pior. Pior acabou. Para já, porque eu sempre acabei as relações anteriores e foi a primeira vez que alguém acabou com uma relação comigo e graças a Deus que foi aconteceu, porque foi mal na altura, mas hoje em dia agradeço por isso, porque abriu muitas portas e realmente foi através daí que eu fui à terapia. Não só por causa disso, porque foi em setembro ele acabou comigo, depois eu fui, no fim de semana a seguir, fui à Itália através da minha empresa, ou seja, estava lá com o coração partido, mal comia, eu estava mesmo com uma depressão bastante grave, Pois então, no fim de semana a seguir, fui visitar o meu irmão, porque ele tinha tido o primeiro filho. Foi tipo evento atrás de evento em que eu estava a tentar lidar com a depressão de acabar. E depois então estar num convívio com a empresa, que realmente estava feliz na empresa que eu estava, mas só que não estava com capacidade de sequer aproveitar a Veneza. Fui a Veneza quando estava com uma depressão. A pessoa quando vai para a Itália nem pode comer sequer porque a pessoa nem consegue engolir. Eu só passava a sopas. Eu Pois, comprei uma pizza, comi uma acabar fatia. uma relação, pois, muitas vezes acabar uma relação é como mesmo perder alguém para a morte, não é? As Sim, pessoas é uma morte de, mesmo de uma com. parte de mim. Pois. E no fundo estás a perder também a versão de ti que eras com essa pessoa, a versão de ti que estava naquela relação. Sim. É um luto não só da relação, mas daquilo que tu eras e daquilo que esperavas para o futuro. De certeza que já tinham E dos feito. planos todos que a pessoa tinha. Yeah. Portanto, acho que é mesmo. As pessoas às vezes pensam que é só segue em frente, aquela coisa que costumam dizer que é há bastantes peixes no Peixe no oceano, mar. Tanto peixe podre. mas não é bem assim. Mas tu, nas relações antigas, tu acabavas uma relação, começavas noutra, não era? Não tinhas Sim, não aquele tinha. espaço para pensares o que é que Não. correu mal, o que é que sentes. Eu Se calhar, simplesmente queria ficar sozinha. pois, era uma maneira de, ok, vou agora estar com mais alguém para nem sentir esta dor que eu estou agora. Era a substituição. E agora, nesta vez decidiste, ok, eu sei que preciso mesmo de ajuda, eu preciso de ir a terapia. Como é que foi esse processo? Eu, na altura, os meus amigos estavam todos preocupados comigo, porque, pelo facto de não estar a comer o suficiente. E a minha melhor amiga, que na altura já não estava a ver com ela, que eu só vivi 3 meses lá, e depois então ela que recomendou-me o HelloFresh, deves saber qual é essa marca, Sim, já em que eles usei. enviam-te
envio-te uma caixa com comer e então faço aqueles comidos e por acaso ajudou-me assim um bocadinho, tipo, ao menos já não tenho que preparar e fazer compras, que já está chega até mim, depois então faço comer. Ajuda Apesar de bastante. não ter conseguido comer tudo, foi Hum. bom essa experiência de ter alguém que realmente preocupou-se comigo e que me recomendou isso. E também começou foi a Nutella. Assim, uma coisa que eu sempre gostei e realmente pensei, já que eu não estou a conseguir manter comer, então ao menos com o açúcar vai-me dar assim energia, não é? O que Ah, não aconselhamos, by the way. não aconselho, não acon mas foi que me despertou na necessidade de procurar ajuda e realmente, quando procurei ajuda, tive direito a consulta de psicologia de borla, através do NHS. Ahm, e então, quando comecei a terapeuta foi excelente no trabalho dela, em que ela fez-me refletir na razão pela qual eu meti-me em relações. E realmente, eu na altura eu dizia que queria sempre alguém que gostasse de mim, e que gostava de ter alguém para criar uma família, e tipo a lista de compras, não é? Sim, sim. Que normalmente o pessoal diz que é para fazer. E A então sociedade nos impõe, não é? nos impõe, é verdade. E então não tinha capacidade de estar sozinha e o estar sozinha era uma coisa bastante má. E não conseguia, tinha que estar sempre com alguém. E realmente ela fez refletir, mas espera, de onde é que vem essa falta de amor? Ou tipo, onde é que vem isso? E eu realmente refleti na minha infância, que ela disse, houve alguém que não te tratou bem, não sei o quê, e disse ela que sim, realmente eu sempre tive uma relação um bocadinho menos boa com o meu pai, e infelizmente isso tipo, cimentou a minha necessidade de procurar validação através de um outro homem, porque o primeiro homem na minha vida não foi assim o apoio que eu estava à espera, não é? O apoio que eu precisava. Hoje em dia percebo porquê, não o condeno, porque ele também passou por uma infância não muito fácil, mas também quando a pessoa chega adulta, a pessoa tem que tomar as escolhas certas, ou a pessoa escolhe fazer o que foi feito a nós, ou a pessoa escolhe parar isso e não continuar, porque não é fácil, mas a vida tem que ser feita de escolhas, realmente, ou depois da terapia, e realmente durante esse tempo, na altura o Instagram ainda era muito novo na cena de influenciar o que aparece no teu feed, mas na altura aparecia-me mensagens de positividade, de healing, e saber Uhum. como perdoar as pessoas, perdoar-nos a nós mesmos por aquilo que nos aconteceu. E com a terapia, juntamente com a terapia, eu realmente refleti que afinal isto tudo era tinha a ver com a relação com o meu pai e não a relação com essas pessoas que não tinham culpa nenhuma da lista e da bagagem que eu trazia Pois. para as relações. E por isso é que eu reflito em relação a essas relações de forma diferente. Eu não posso culpá-los que não funcionou, porque eu ia lá com as minhas exigências de quer isto, quer aquilo, quer alguém que esteja ali para mim. Ah, eu fazia mais por eles do que eles por mim, mas também porque eu não sabia também aceitar das outras pessoas ajuda ou seja o que for, ou até uma rejeição, seja o que for, do facto de quererem estar comigo, mas não quererem estar seriamente, só querer estar por estar, e é uma coisa que eu sempre aceitei, apesar de não querer isso, sempre aceitei essa parte, porque era o mínimo que eu aceitava, não é? Era o mínimo que tu sabias, como o Sim. exemplo que tinhas, é uma coisa que as pessoas têm que perceber mesmo. Todos os nossos comportamentos, agora como adultos, vêm daquilo que passamos quando éramos crianças, principalmente dos 0 aos 7 anos. E os nossos pais são a foundation, como Sim, é que se diz? É a acho que é a fundação. fundação. Sim, é a fundação. Pois A é base, assim, a é a base. base, pronto, esse sim, é a base de tudo mesmo. E se não fazemos esse trabalho para perceber de onde é que vêm os nossos padrões, tenho a certeza que essas pessoas que atraías na tua vida tinha muitos padrões parecidos ao teu pai, que é o que acontece Sim, bastante, principalmente a nós mulheres. Hã, pode ter, eu, por exemplo, sou um exemplo que dizia sempre: "Eu quero alguém que seja completamente diferente do meu pai". E o que é que acontecia? Atraía sempre igualzinho. a mesma pessoa, em corpos diferentes. Portanto, até nós realmente, termos aquele turning point, percebemos: "Ok, está aqui alguma coisa de errado, estou sempre a atrair o mesmo padrão na minha vida, e eu preciso um bocadinho de ajuda para me guiar, a sair deste fundo, que normalmente é preciso chegar ao fundo para percebermos que
temos que fazer esse trabalho de visitar a nossa criança interior e dar-lhe tudo o que ela não teve. E no teu caso era aquele amor próprio, porque não tiveste aquele amor incondicional quando eras pequenina, que eu acredito que é o que acontece a maior parte de nós. E, e nessa altura, quando começaste a explorar isso, o que é que foi que aprendeste mais sobre ti? O que é que mudou em ti? Eu, o que mudou em mim foi aprender a gostar de mim. Isso é uma coisa que realmente eu procurei aprender a gostar de mim, porque é uma coisa que eu nunca pensei que não gostasse tanto de mim. Eu sempre tive uma autoestima baixa, mas nunca pensei que fosse assim tão baixa ao ponto de não gostar de mim realmente, porque eu sempre que procurava relações, não sei o que, alguém gosta de mim, não sei o que, mas nunca refleti. Será que eu gosto de mim mesma? Será que eu Será olho que para aquela gostas pessoa? deles? Oh, neste caso, eu gostava de atenção, Pois. porque o amor não estava lá, tipo, nem tipo, ou podia estar algum amor, alguma espécie de amor, mas tipo, não há um gostar, mas não seria uma coisa muito forte, porque aquela coisa, aquelas relações, quando a pessoa tem os seus 20, a pessoa não sabe bem o que quer, não é? Porque a pessoa, no fundo, ainda não nos conhecemos a nós próprios, Sim, não é? É os 20, eu tenho a opinião que nos anos 20 é mesmo para nos descobrirmos, para experimentarmos coisas, e até essas relações fazem todas parte. Tenho a certeza que te ensinou bastante, levou-te até esse ponto que precisavas de realmente a dar aquele carinho à concordo. tua criança interior que precisava. E esse trabalho de começares a gostar de ti, tenho a certeza que também não foi do dia para a noite, e Não tenho a foi certeza fácil. que é um trabalho que continua a ser para o resto da vida, não é? Queres Eu falar um bocadinho mais sobre isso? Sim, na altura eu procurei na internet como gostar de mim, como, sei lá, como encontrar a pessoa certa. Na altura eu também estava a ver os vídeos do Matthew Hussey e do. Ai, de Matias. Eu e ele sempre, tipo, um vídeo atrás do outro, e ele tipo, a ver as pessoas como é que eles se comportavam numa relação, e depois naquela, pera, tu queres um homem assim, mas depois afinal comportas-te assim, não sei o que mais, como é que tu achas que isso vai acontecer? E pode Uhum. não ser coisa ideal. E depois não só o facto dele ter dito, tens de ser humilde o suficiente para saberes que nem toda a gente vai gostar de ti, nem toda a gente vai querer estar contigo. E se vais a um date e és rejeitada, tens que aceitar, tens que dizer, olha, ok, não é para ser, próximo. Tipo, isso é uma coisa que ajuda-me imenso a saber aceitar a rejeição, mas também aceitar, não, também perceber que não tinha que me rejeitar a mim só porque alguém não queria estar comigo. É Isso é uma uma coisa, desculpa interromper, mas é uma coisa. coisa que acho que muitos de nós temos que começar a pôr ali no nosso cérebro com afirmações e alguns lembretes, que é o nosso valor não é determinado pelas coisas exteriores. Se alguém rejeita, não quer dizer nada do nosso valor, simplesmente ou não é do gosto da pessoa, ou pode ter, eu penso sempre, tem tudo a ver com aquela pessoa. Ok, pode ter a ver algumas coisas que eu tenho que aprender em mim, e eu aceito o feedback como ah, ok, vou analisar se isto é mesmo Uhum. verdade, se há alguma coisa que tenho que aprender, mas no entanto, não deveria ser uma coisa que faça com que o nosso valor seja abalado, porque o nosso valor nós já nascemos com aquele valor. Mas o problema é que muitos de nós pensamos que, ok, tudo o que acontece externamente determina o nosso valor, porque foi o que fomos ensinados como criança. Se és uma boa menina, então eu gosto de ti. Sim, Ah, condicionado. ah, Sim, não é? Se estás a chorar, não chores, porque não se chora, porque chorar É mau. não é bom, não é? É o que somos ensinados, em vez de sermos ensinados a estarmos com as nossas emoções, a simplesmente perceber que não é até os achievements, as conquistas que nos fazem ter valor, que é o Sim, processo, é o tentar, é o progresso. E infelizmente não é isso que somos ensinados. E então passamos a vida às vezes a pensar, a buscar sempre o nosso valor nas outras pessoas. Eu costumo dizer isto, que eu li num livro e adoro esta analogia, que é muitas das vezes nós fazemos a nossa casa nas outras pessoas. E o que acontece? Quando essas pessoas vão-se embora, ficamos sem abrigo, não temos a casa casa. vai abaixo. Pois é, a casa vai abaixo. Então é muito importante nós construirmos aquela casa dentro de nós, com a base certa, com as paredes certas, que são os Uhum. limites, as barreiras, e termos ali a porta.
de e termos aquele poder de decisão que quem é que entra e quem é que não entra. E para isso é preciso nós estarmos cientes do nosso valor, porque se nós pensarmos que o nosso valor só dá para aceitar as migalhas que nos dão, é isso que vamos ver, não é? É isso que vamos Sim. aceitar. Portanto, imagino que isso tenha sido um processo, bastante difícil para ti, mas ao mesmo tempo libertador. Foi longo, porque por acaso, tipo, isso, várias coisas me ajudaram. Foi uma das coisas foi o Matthew Hussey, também o, esqueci-me do nome do que tinha o livro dele, o Jay Shetty. A ti, já Na está tipo altura ele dava bastantes vídeos sobre relações. Depois também tinha uma rapariga chamada, acho que era Sheila, ou o que era Be The One, que era um programa que era Be The One, e na altura comprei, que era tipo $99, ou o que é. E ela tinha ali a lista de coisas para fazer, de como a pessoa ser a pessoa certa. Nós, para termos a pessoa certa, temos que ser a pessoa certa, temos que dar-nos a nós aquilo muito que nós procuramos nos outros. E realmente fez-me refletir bastante em que realmente faz sentido. Como é que eu vou ter uma coisa se eu próprio não dou a mim? Não pois, faz sentido. Como é que não. Tipo, e também a lei da atração. Eu, na altura, já tinha lido o livro do Segredo quando estava naquela relação tóxica de quase 7 anos. uhum. Que depois acabou aqui quando estava cá em Londres já. E realmente refleti também nessas aprendizagens que eu tive desse livro também, porque na altura esse livro ajudou-me imenso a ser mais positivo e realmente também foi um trabalho em que eu já vim de trás com tentar ser mais positivo e não estar com tanta negatividade de reclamar e isso tudo também, que é uma coisa que me ajuda. E É através desse bom programa do Be The One, eu consegui refletir em que, ok, tenho que me levar a dates, não sei o quê, e depois, quando estava a passar pelo programa, eu li que, como é que a pessoa se cura ou faz o healing? Não é só por si própria, que a pessoa não tem que estar chegar a um ponto, tem que estar perfeita para depois entrar numa relação. E muito quando eu importante. vi que tinha que estar numa relação para curar a minha bagagem e Pois, os meus triggers, coisas que tipo faz com que a pessoa reaja de certa forma, porque tem a ver com as feridas lá da infância, e fiquei naquela fogo, não acredito. Vou ter que pois, entrar numa outra relação. mas é mesmo, porque é a tal coisa, eu fiquei 5 anos, solteira, mais ou menos, não é? Porque pronto, tive, as audições que Aham, porque é os dates, não é? Mas, eu pensava: "Ok, eu estou por exemplo, estou a sentir esta rejeição, estou-me a sentir assim, ainda não estou preparada". Era isso que eu uhum. pensava sempre. Mas o que muitos de nós pensamos é que temos que ter a teoria toda e estar bem com nós próprios Estás zen. perfeitos, porque nós pensamos que existe a perfeição, não é? Para então entrar numa relação. Mas não, eu acho que o mais importante é ter aquela base, ok, eu sei quem sou, sei de alguns dos meus triggers, porque muitos deles vão vir na relação, as relações são espelhos, e a relação certa vai mesmo mostrar-te exatamente aquilo que tu precisas de curar em ti. E estás numa relação consciente que podes falar sobre estas coisas, é mesmo, para mim, é um trabalho da vida. As relações amorosas, neste caso, não é só as amorosas, as de amizade, de família, Sim. também, muitas vezes também tem as mesmas coisas, mas quando estamos numa relação assim amoroso, uma Horrorosa. relação amorosa, sim, é mesmo o melhor espelho. E quando decidimos, ok, eu acho que o importante é saber que estamos naquele compromisso e não é ao primeiro desafio, ao primeiro trigger que vamos acabar, porque agora sabemos, ok, eu agora já estou ciente, já sei como é que o que é que vem da minha criança interior. Eu sei que esta reação que eu estou a ter agora sobre ele, por exemplo, ter deixado as meias em cima da mesa, qualquer coisa, não é a razão para acabar esta relação. É Sim. uma questão para eu olhar para mim, ok, porque é que as meias em cima da mesa me fazem sentir desta maneira? Será que é as meias em cima da mesa ou é o facto de eu já lhe ter dito e eu não ter sido ouvida, não ter sido compreendida? Será que ou dos meus nidos não terem sido considerados? Foi algo que me aconteceu quando era pequenina. E ao saber estas coisas, conseguimos comunicar melhor, conseguimos ter mais Mas calma também. empatia e compaixão pela outra pessoa também, porque sabemos que essa pessoa também tem os seus traumas, também tem a sua criança interior e, e a relação é muito mais saudável quanto a isso. Mas pronto, eu interrompi-te, não sei Não, se. não, só assim. Não, está ok. Então, depois de fazer esse curso, não é? E em 2020, ainda, infelizmente,
Uhum. Encontrei-me com essa pessoa na mesma, tipo, umas 3 vezes, mas já estava com uma capacidade, tipo, completamente diferente. E já não era a mesma pessoa com quem ele, tinha se encontrado, porque ele também essa pessoa que fez o love bombing em 2019, depois encontrou-se comigo em dezembro, que ele, assim de repente do nada estava com saudades, não é? Mas na altura eu ainda estava a fazer terapia, estava mais ou menos, ainda estava a Posso fazer aquele uma programa. coisa? Sobre essa parte de ele voltar com saudades, isso acontecia às vezes nas tuas relações? Tipo, acabavam e depois de repente essa pessoa voltava outra vez à tua vida? Sei. Tipo, só uma das relações, anterior a essa que não havia hipótese, que eu bloqueei a pessoa porque realmente não o que aconteceu entre nós, realmente eu nem queria sequer ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Ok. Mas aquela relação longa de 7 anos, quando acabou, ainda encontramos várias vezes, até eu chegar a um ponto em que eu toda vez que encontrava-me com ele, chorava sempre, e então já não estava para lidar com isso. E quando foi a do love bombing, que foi, a segunda relação depois dessa longa, encontramos, várias vezes, bem umas 4 vezes, acho que foi em dezembro que ele encontrou-se comigo, mas foi tipo em Liverpool Street Station, não foi assim, na casa de ninguém. Que ele estava a dizer que estava com saudades e depois então eu disse na altura, não, não estou bem, tipo, e disse ele que estou a fazer a terapia, não é? Obrigada, tipo, viste tu também fazer terapia, naquele estás a precisar também. Foi logo a dizer as verdades todas que naquela que já estava perdido, ou seja, já a relação já não havia hipótese. Então pensei, esta pessoa está aqui para fazer-me perder o meu tempo, vou dizer a verdade na cara. E ele realmente, é verdade, tens razão, eu estava de fazer terapia, devias considerar realmente. Mas naquela, eu ali magoada a dizer essas coisas, mas foi bom ter um bocadinho para o meu ego de perceber que a pessoa afinal. Perceber que afinal eu realmente, a maneira como eu tratava ele e como eu gostava dele, ele gostou disso, e então pensei que ele queria um bocadinho mais, mas era egoísta da parte dele querer isso de volta e nem querer. Ele queria, como é que era? Ele queria ser um fuckboy, mas nem queria oferecer o título de ser fuckboy porque para ele não lhe soava bem. Mas eu disse: rapaz, se é isso que tu queres, ser honesto. Não venhas dizer que és uma relação no início e depois ao final vais dizer que eu não me dei. Como é que é? Não tive. Não levei tempo a te conhecer, mas tu nem estavas a conhecer. E então disse ele: se não queres uma relação, nem entres numa relação. Queres só fun? Foste Ok, direct. Ok. é isso. Então foi mais. A terapia ajudou-me imenso a poder falar com eles como se eu fosse ninguém, porque é aquela coisa, eu não tenho que dar satisfações ou que ter medo de lhe perder, porque já o tinha perdido e sabia que não havia hipótese da pessoa voltar a estar juntos. Encontramos várias vezes no ano seguinte, mesmo na altura da pandemia, que Pois. muita gente fez o mesmo. Ok. Era aquelas bolhas, não é? Sim. A bolha, do Covid, que a pessoa dizia: esta é a minha pessoa da minha bolha, mas era tudo, afinal, não era verdade. Mas, anyways, a pessoa fez o que tinha a fazer, mas toda vez que eu me encontrava com eles, eu estava com aquela, aquela coisa de: não, eu mereço melhor do que isto. Realmente, isto que estou a ter em migalhas, isto nunca vai passar mais do que isso. E realmente, depois de ter acabado a última vez que encontrar com ele, eu pensei: deixa-me voltar então às apps, porque foi na altura que eu estava a fazer esse programa do Be The One e depois então descobri essa parte de ter que estar numa relação. E então eu fogo, não acredito, mas não estou preparada. Então fui para as aplicações para encontrar só pessoas só mesmo para fã. Pensei, já que ele não foi honesto para ser, para dizer que queria só pessoas que para fã, e pensei, deixa-me experimentar como é que é isso. Experimentei, aquele muito peixe lá no mar, afinal, aquela coisa, tem peixinhos, mas não sei, não há peixinho assim de jeito. Eu Ah, esse não resultou para mim, eu não gostei mesmo da experiência de dating apps e isso assim. não, Mas não, não, não era fácil, era bastante estressante, tipo, a ansiedade da pessoa estar ali, a pessoa vai responder ou não vai responder, depois um dia já não respondiam mensagens e foi um bocado, não foi a melhor experiência. O meu parceiro, atualmente, nós nos conhecemos no Bumble e na altura nenhum de nós estávamos a procurar de uma coisa séria porque eu ainda estava com o breakup daquela relação de love bombing em que ainda estava a ser meio dependente, não é? Um, e ele na altura também tinha passado por um breakup, e então quando nós nos conhecemos, foi a única pessoa com quem eu falei nas aplicações em que a conversa fluía bastante bem. Ele tinha o seu lado engraçado, foi aí que eu
quando eu falei com ele e tal, e gostei da foto dele, tipo, a fazer aquelas fotos assim a gozar das raparigas do Instagram. Com o Faz biquíni. aquelas fotos de ele Sim. assim com o dedinho na boca, assim no gozo e naquela, gosto da tua foto, não sei o quê. Depois a conversa flui bastante bem, encontramos e aquela que eu estava a dizer que encontras sempre o teu pai no teu parceiro. Este parceiro que eu tenho agora tem partes do meu pai, mas tem as partes boas. Por O isso é um bocado assim. A partir do momento em que fazemos, aquele trabalho interior, começamos a encontrar mais as partes boas, porque começamos a perceber o que é que merecemos. Sim. Não é E perfeito, também é aquela coisa. claro, claro. Nem eu Ninguém. sou perfeita, nem ele é perfeito. Aquela coisa que estava a dizer de buscar as meias que ele deixou não sei aonde. Ainda tem esse problema em que ele deixa a roupa assim no chão e disse ele: temos aqui um bebê caminho e nem quero ter que tomar conta dos bebés, disse ele. Até eu mandei-lhe, nós comunicamos através de memes, ou o que é, aqueles videozinhos do Instagram, e então eu mandei-lhe um vídeo, acho que ainda ontem, que era sobre don't put it down, put it away. Ou seja, tipo, não ponhas as coisas no chão, tipo, não deixas as coisas aí, põe as coisas no sítio certo. E é um hábito que é que ele ganhe, mas isso também tem a ver com a sua criança, não é? Pois. A mãe dele, como é single mom, sempre fez as coisas por ele e não o deixou crescer. E ele, quando ia de férias para a França, que ele tem os avós em França, ele disse que voltava de lá uma pessoa completamente diferente. Ele arrumava, limpava, fazia tudo, mas depois, suavemente, assim, lentamente, a mãe dele voltava-lhe a fazer as coisas por ele, então voltava assim para o mesmo. Por isso, eu percebo que é uma coisa bastante. Está ingrained, ou seja, está muito baixo da pele dele, ou seja, ele já faz parte da personalidade dele ser assim, mas também eu aprendi com ele também a ser relaxada um bocadinho, porque eu também sou um bocadinho estar sempre a arrumar as coisas ao ponto em que a minha vida era só arrumar o meu quarto, antes de eu morar com ele, o meu quarto estava sempre ima tipo imaculado, estava sempre, não tinha roupa no chão, tinha as coisas no sítio certo, tudo limpo e agora consigo relaxar um bocadinho, não tenho que estar sempre limpando, limpo uma vez por semana, arrumo uma vez por semana. Que é para poder também saber aproveitar a vida e ser um bocadinho como ele, porque eu admiro o relaxamento que ele tem. Que é uma relação saudável também tem isso, nós Sim. adaptamos as coisas boas um do outro Uhum. também, não é? E há certas coisas, eu acho que quando estamos numa relação certa, é aquele balance, aquela Sim, harmonia de, ok, ele tem se calhar uma coisa a mais que eu não tenho e assim, eu ajudo a balançar isso e ele ajuda-me também a balançar aquilo que eu tenho de menos. E sim. então, eu acho que isso ajuda bastante. Um exemplo é, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito preocupada, e o meu noivo não É um é relaxado também. mais relaxado e balançamos um ao outro nisso. Às vezes ela dá-me aquela segurança para não me preocupar e eu às vezes também dou-lhe aquela também é preciso preocupar-se assim um bocadinho. Portanto, balançamos um ao outro. Eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu sou a mais estressada e ele é o mais relaxado. Uhum. Ai. Ah, e em questão de, eu não sei se estás a par das energias feminino e masculino, e isso assim, Ele tem os 2 lados, tipo, ele realmente, ultimamente também, porque também estou grávida, né, e no terceiro trimestre, então as hormonas estão um bocadinho mais em alto. Tipo, tem sido uma gravidez bastante feliz, mas agora neste terceiro trimestre as emoções estão um bocadinho mais ao rubro, então facilmente choro com uma música. Pois. Ainda ontem tive assim um momento mais frágil em que a pessoa, como não estou a trabalhar agora e não vejo rendimento nenhum a entrar e realmente estou numa fase em que tenho que estar tipo, a depender dele, não é? Seja para dinheiro, seja para o pouco for, mas só que o meu independent woman Pois. O tipo, teu está ali filho assim bastante forte e então eu fui-me abaixo e então ele abraçou-me e disse: queres ir para cima? Vamos lá, tipo, fazer cuddle, que é tipo dar um abraço, estar a falar das coisas, ou se não quiser falar, não falo. Ele é bastante, já várias vezes que aconteceu isso, em que ele foi capaz de compreender que eu não estava bem e realmente ele leva qualquer sinal de alguma coisa, ele não ignora, ele realmente abraça-me e acolhe-me de uma forma que eu nunca tive assim uma relação em que tu és uma pessoa que realmente preocupa-se com aquilo que com o mesmo sente, não é? E também ele
tipo, brutalmente honesto. Ele dizer: que sinto-me assim, não sei o quê, não posso fazer nada em relação a isso, mas estou aqui para o que tu precisares, não é? Eu estou aqui para ajudar, aceita a minha ajuda e dizer lá, desculpa lá, tipo, ser assim, tipo, não saber aceitar a tua ajuda e querer usar as calças na relação, não é? Eu te querer tomar conta de tudo, mas Isso tem muito a ver com a nossa energia masculina, principalmente quando nós temos uma infância que, pronto, ou o nosso pai é um bocadinho mais ausente, uhum, ou qualquer coisa que nos afete emocionalmente, porque supostamente era preciso termos aquele herói ali a nos ajudar a crescer, não é? e aquele Quando não amor, temos isso, o que é que acontece? Automaticamente nós assumimos aquele papel do masculino, que é o que tem que proteger, o que tem que fazer tudo, o que tem que provide. Agora não consigo dizer em português. Mas pronto, providenciar. pois, é isso. E, e, e claro, quando passamos tantos anos da nossa vida naquele masculino que é o que faz tudo, e então com o feminismo também que veio para dizer: olha, se tu não estás a fazer isso, não és uma boss woman, não és de valor. E então pensamos que tem aqueles medos todos quando o nosso parceiro quer realmente assumir aquele papel, que é o natural, porque se nós formos bastantes anos atrás, nas tribos, os homens iam caçar, as mulheres Sim, ficavam em casa naquele corpo familiar, a dar aquele amor feminino, que é sim, a nossa essência, não é? Mas hoje em dia parece que é um bocadinho crime fazer isso. E então, não só o facto do nosso sistema nervoso estar habituado de eu tenho que tomar conta de mim, senão posso estar em perigo, sim, mas também tem a parte de, ok, se ele tira-me isto de mim, está a tirar um bocadinho do meu valor, e depois também tem o medo de todas as histórias que nós ouvimos. Já se deixas se dependes um bocadinho do teu homem, pode estar em perigo. Ele pode abusar de ti, ele pode sim. fazer Sem dúvida. que, no entanto, é só condicionamentos, porque eu acho, tem muito isto online que é, não podes depender da outra pessoa. Eu acho que numa relação é bom depender um bocadinho um do outro, porque senão não há attachment, não há amor. Sim, Cada um tem a sua individualização, cada um tem a sua maneira de ser, a sua vida, mas trazer isso para a relação e partilhar acho que temos posto bastante má reputação no que é depender um do outro. Depender um do outro não é, olha, se tu me deixares, eu não consigo viver. Não é isso é codependência. Depender um do outro é, olha, nós estamos aqui juntos como uma equipa, somos nós contra o problema e não nós um um contra o outro. contra o outro, e acho que só conseguimos chegar a esse ponto de nós contra o problema quando sabemos que nós dependemos um do outro para esta relação funcionar. Mas pronto, isto é outra perspectiva que eu Não, achei concordo interessante. completamente. Realmente é a primeira relação com quem eu comecei a falar sobre tudo, Hum, sem privação, sem tabus nem nada, e realmente a refletir sobre a nossa relação e como é que ela pode melhorar e como é que podemos ajudar uns aos outros, não é? E realmente só nesta relação até agora é que eu consigo realmente falar sobre esses pontos todos e realmente trazer as duas personalidades para que a pessoa trabalhe junto para o mesmo objetivo e que realmente nós temos objetivos parecidos, não é? E, claro que não é tudo, não é? Eu tenho os meus individuais, ele tem os dele ainda também, bem, ainda mas bem o que há básico está lá, diferença. Sim. por isso. Então, tivemos a falar de alguns desafios que tu passaste, que, pronto, principalmente a nível de adaptar-se à nova cultura, como tu disseste, quando começaste nesses cafés, nem sabias qual era a cultura da comida e isso tudo, Nada. a língua, os desafios da língua, os desafios de se adaptar, os desafios de finanças, não é? Porque quando se vai, normalmente vem de uma parte de mudança grande na nossa vida, no teu caso tinhas aquelas coisas todas a acontecer lá em Portugal continental e pensaste, ok, não é aqui o meu caminho, vou tentar lá em Londres. Ahm, Falámos de alguns desafios que aconteceram, principalmente com o que aconteceu à tua avó, as relações. ah, Nesses momentos assim mais escuros, não é? Houve algum momento em que tu pensaste em voltar? Ou havia qualquer coisa que te dizia para não voltar? Eu nunca pensei em voltar à Madeira porque a relação com o meu pai nunca foi a melhor e, tipo, eh, só nos últimos anos é que as férias, toda vez que eu vou de férias à Madeira, que a relação tem-se mantido bem, porque eu próprio já não procuro conflito, não é? Eu antes, sempre, toda vez que ia.
bastava haver alguma coisa que eu não gostasse que ele dissesse ou que fizesse, eu já saltava logo em cima, porque já nem daquela coisa, a pessoa já fica com a língua solta quando a pessoa não tem medo da pessoa, não é? Mas desde o momento em que eu escolhi ter, uma vida mais feliz e viver em paz, hum, tipo, Mudaste a sempre narrativa. melhor. Mudei tipo, a nível da minha relação à Madeira, mas mesmo assim nunca pensei em voltar, simplesmente porque tinha de ter o meu próprio espaço. E mesmo que tivesse o meu próprio espaço, só imaginar o facto de. O que me levou a vir para cá, para Londres, foi o facto de eu não conseguir me ver numa situação em que o meu salário ia ser o mesmo por 10, 20 anos, 30 anos, até a pessoa ficar reformada e depois ficar com uma reforma miserável. Eu não quero que as coisas sejam melhores, não estão assim muito bem, mas aqui a realidade é que tu próprio podes criar o teu próprio negócio e alcançar dinheiro que tu nem imaginavas. E é uma coisa que ainda não cheguei lá, mas um dia irei chegar lá. Mas na Madeira eu não vejo que isso seja uma possibilidade, porque também porque é um espaço pequeno, é só para alguns, só alguns é que podem ter negócio, e se tu tiveres um negócio, eles vão, tipo, não vais ter a licença, ninguém vai te ajudar, estás sozinha naquilo, então a não ser que eu pudesse ter o meu próprio negócio lá na Madeira, nunca me vi a voltar, porque só de imaginar viver num salário mínimo, se não, e depois ter que viver com os meus pais até um ponto em que eu pudesse sequer ter capacidade de comprar casa própria, não, acho que seria muito infeliz, por isso é que eu pensei, não, eu prefiro ficar cá, estar sozinha, e realmente quando eu aprendi a ficar sozinha e a gostar da minha própria companhia, não foi muito longo, não foi um ano que fiquei sozinha nada disso, mas no momento em que eu estava a fazer o healing, eu aprendi a gostar de mim, porque na altura, quando estava com a depressão, uma voz que vinha à minha cabeça era sempre de tu tens que aprender a estar sozinha. E eu Certo. detestava estar sozinha. E na altura eu estava a chorar porque estava sozinha, esse aqui, e aquela voz vinha naquela, tu tens que gostar de estar sozinho, tens que gostar de estar contigo. E Atenção, realmente, yeah, e então, estava ali a dizer: tu és tudo o que precisas. sim, é isso, realmente é isso. E se eu não gostar de mim, quem que vai gostar? E muitas vezes eu, quando limpava o meu quarto, punha música, eu dançava e, tipo, aprendi a gostar de, tipo, estar Claro. sozinha, ter Uhum. o meu próprio espaço, o meu próprio canto, a minha paz e não ver ninguém durante horas. Não precisava de ver ninguém. E que realmente eu pensei, fogo, se as pessoas gostam de mim, os meus amigos gostam de mim, que sou engraçada, isto e aquilo, porque eu não posso gostar de mim? Eu gosto de mim, sou esta pessoa e realmente eu tenho que gostar dessa versão, não é? E Hum. então é aquela coisa, eu nunca poderia ter esse tipo de relação comigo se eu tivesse de volta a casa, porque eu ia estar sempre ali debaixo da asa dos pais, não é? E enquanto assim não consegues crescer, se estás ali numa zona de conforto em que tu não consegues crescer mais porque tens limitações, seja do ambiente que a pessoa vive ou dos trabalhos que a pessoa consegue arranjar por lá. E então aqui realmente dei-me assim outra possibilidade de crescer, que realmente não conseguiria se eu tivesse voltado para a Madeira. Pois eu consigo, me identificar com algumas coisas do que estás a dizer, não é? Porque muitos de nós saímos da nossa zona de conforto, não só para crescer e ver mais diversidade e das ambições, mas às vezes é porque nós sabemos e sentimos que estivermos naquele ambiente, e já agora não estamos a dizer mal de ninguém mas é pronto, o ambiente que já não se identifica com a nossa Sim. pessoa, sabemos que ela está a cortar-nos as asas, não é? E às vezes é preciso sair desse ambiente, e psicologicamente é mesmo isso, quando nós queremos mudar alguma coisa em nós, temos que mudar o nosso ambiente. Se alguma vez sentias: "Oh, ok, vou desistir disso e vou voltar", aquela motivação do tipo: "Eu não quero voltar ao mesmo ambiente, eu já sei aquilo que é, eu não quero voltar atrás". Foi se calhar uma motivação nos momentos menos bons, não foi? Oh, sem dúvida, sempre foi uma coisa em que eu refleti bastante, em que não havia hipótese sequer de eu voltar para um ambiente em que eu não era feliz. A culpa não é dos meus pais, é por causa do ambiente que é, porque cada um é como é, mas a cena de não era o tipo de vida que eu queria ver com eles, porque eles também precisam da privacidade deles e a relação deles de volta também porque a pessoa, desde o momento em que a pessoa já é adulta, a pessoa não tem que estar a ver com os pais, se a pessoa puder arriscar e realmente viver sozinha, seja em que condições for, seja casa partilhada ou não.
que isto, neste caso, a viverem-nos essa realidade que a pessoa tem, a pessoa vive em casa partilhada, e eu preferi isso do que estar agora a viver com os meus pais, apesar de viver em casa partilhada não é assim tão fácil, mas consegues ter o teu paz, consegues encontrar o teu espaço, consegues encontrar as coisas que tu gostas de fazer na cidade. E uma das razões que eu gostei imenso de ir para Londres também é o facto de ter assistido a concertos de artistas que eu sempre adorei quando estava a crescer na Madeira. Eu sou fanática por música e então desde que vim para cá tem sido fantástico ver tantos artistas através de trabalhos que eu nem sequer sabia que a pessoa podia ser paga para ver os artistas. Felizmente encontrei em trabalhos em que eu trabalhei em festivais, vi bastantes artistas, Bruno Mars, Adele, um, ai, tantos nomes. Keane, que é a minha banda preferida inglesa, Diana Havas, até acho que é Tove Lo, o que é aquela I follow. Também ouço essa música, a mesmo ver as músicas que tu conheces assim ao vivo, foi mesmo uma das razões que também manteve-me cá, foi a cena de eu nunca teria esta oportunidade que estivesse na Madeira, porque o dinheiro que iria gastar, só o facto de Madeira é aquela perla do Atlântico em que para ir para lá é caro e sair de lá é caro, eu não teria a possibilidade de ter a oportunidade de ver as pessoas que eu vi, nos concertos que eu vi, se tivesse ficado na Madeira e se tivesse voltado para lá, não é? E Sim. então, mesmo que fosse a Lisboa ver o Rock in Rio e isso tudo que nunca foi, não seria a mesma coisa. E seria uma É, vida um bocadinho mais limitada financeiramente. sim. Uma coisa que as pessoas não sabem aqui é que nós fomos a muitos desses concertos Sim. juntos. Nós temos muita coisa parecida. É uma coisa que não sabem é que a Filipa nasceu no mesmo hospital, na mesma Yeah. semana em que eu nasci. Eu fui a 10 de fevereiro, ela foi a 14 de fevereiro, por isso estivemos no mesmo hospital quando nascemos, na mesma semana, no mesmo ano. E, e não nos conhecíamos. Na Madeira não Não. nos conhecíamos. E aconteceu esta coincidência, que por acaso foi, acho que foi em 2020 ou 2021. 2020, janeiro de 2020, 2020, para pois, foi durante o Covid, mas foi na altura que ainda não antes do estava. Covid. Foi quando começou, já estava a haver alguns casos, pois foi. Na China, acho que ainda estava a acontecer E, na China os casos. sim, mas as pessoas já estavam a começar a ficar com medo. Eu lembro-me que na altura o meu irmão veio cá visitar com uns amigos e uma das amigas dele estava doente e já pensávamos que será que é o Covid que ela trouxe? Já havia Tinha estas mesmo nada. e por acaso, esses amigos do meu irmão, uma dessas amigas, era tua amiga. Sim, E fomos ao Sky Garden, que é já agora para quem nunca foi, deve ir lá visitar, que é fantástico. É vale a grátis pena, sem ir dúvida. lá, é só preciso fazer o booking para ver a cidade tão linda lá de cima, é fantástico mesmo, e o ambiente é fantástico. Conheci a Filipa lá, percebi que éramos da Madeira, percebi Yeah. que éramos as duas aquarianas e acho que foi por aí, acho que foi aí que perguntou: "Olha, qual é o teu signo?" Porque tínhamos Sim. muitas coisas parecidas. Cantar, gostámos de música e falamos Dançar, às vezes também. Mas, e percebemos que também estavas a ficar no mesmo quarto que eu estava antes de ter mudado para a casa nova, sim. que é uma coincidência do caraças. E E eras prima de uma das minhas melhores amigas. é isso. E eu não sabia. Foi Nós não tanta sabíamos. coincidência que a pessoa fica naquela. Isto tinha que acontecer, nós tínhamos que nos conhecer, tínhamos que ser amigas, porque ou senão isto é Pois é. demasiada coincidência para ser ignorado. E uma das minhas companhias durante o Covid também, o Covid foi mesmo muito difícil para É mim verdade. e partilhar noutros. As nossas tardes de yoga no jardim, lá no E olha, descampado. uhum. E foste mesmo uma pessoa que estiveste sempre lá para mim e eu agradeço mesmo por isso, desde aí. E até na altura, foi em 2020 que eu comecei a fazer terapia, eu ainda não sabia muito de mim e estava a passar bastante mal, e tu me davas esses conselhos que estavas a aprender na terapia, tens que gostar mais de ti e isso tudo. Mas pronto, eu vou partilhar Aquariana assim, dá sempre conselhos, mas para usá-los é outra coisa. é sempre. Eu sou coach e eu sei muito como ajudar as pessoas, como perguntar as perguntas certas para pessoas chegar lá, mas não, quando toca a mim, demora mais um bocadinho, porque nós, Sim, quando estamos no trigger, esquece, ficamos ali com o que eu chamo amígdala hijack, que é uma parte do nosso cérebro que dispara,
e não é mais difícil quando estamos lá. Mas pronto, eu queria partilhar isso, porque realmente nós tivemos assim em momentos menos bons, momentos bons, e tivemos ali em muitos concertos. Quando vimos o Ed Sheeran, Oh, foi mesmo fantástico, mesmo ali à frente, e vi-te a chorar pelos artistas e isso tudo. E eu posso foi muito ver. inesquecível, por acaso até agora é o melhor concerto que já teve na minha vida. Por acaso, antes do Ed Sheeran, o único bom concerto que eu tive foi Taylor Swift, porque eu vi de borla. Outras das perks de estar aqui em Londres é que alguém no trabalho deu-me bilhetes de borla e fui lá ver. Fui sozinha, porque eu não tinha com quem ir, porque ainda não conhecia, foi em 2018. Mas Sim. o concerto do Ed Sheeran foi realmente inesquecível, porque ele também é coreano. Pois. Engraçado. E o facto de, tipo, ele ser a pessoa que é e ser bastante genuíno nas letras das músicas dele e ter tanto sucesso na música dele e realmente ver de um homem tanto amor e tanto necessidade de ser amado e nós conseguimos relacionar as letras das músicas dele também, porque eu passou também por relações que não eram assim muito boas e realmente foi muita emoção naquele concerto porque era a cena de a minha pessoa pequena que sempre cresceu naquele ambiente em que havia sempre o pessoal que na televisão, as músicas, os filmes e isso tudo. Foi um culminar de aquele momento em que fogo, se eu não tivesse vindo para este país, não estaria cá a ver aquela pessoa no palco. E também apareceu o Sam Smith também, aquele que foi ainda mais choro. Foi. Oh my God, Will Smith fez tanto parte da minha história. Eu faço muito o agora não sei dizer em português, mas o attach, a momentos da minha vida com músicas. E sempre que eu ouço essas músicas, leva-me exatamente àquele momento. Eu acho A que a música música abre muitas memórias, sem dúvida, pois, é a maneira de viajar no tempo. A música sem dúvida. é o que nos faz viajar no tempo e é mesmo uma paixão nossa que nos juntou, Então, nesta jornada. Portanto, Londres tem mesmo muitas coisas boas e, deu-nos bastantes oportunidades, e agora então que estamos a passar para as coisas boas, eu gostava que me dissesses, o que é que Londres trouxe de bom. Quais são as conquistas que levas contigo? E já agora para falares desta nova fase como mãe, ok. porque a Filipa está grávida, o teu namorado é inglês, não é? Sim. E eu quero que fales assim um bocadinho de, pronto, as conquistas que achas que levas agora contigo e como é esta nova fase de ser mãe em Londres. Porque eu sei Uhum. que muitas das pessoas que nos vão ouvir podem ter um bocadinho de medo. Eu, por exemplo, quando tinha um parceiro que era de lá, às vezes ficava a pensar como é que vai ser quando eu for mãe aqui, porque é muito caro, tem tantas coisas que nos dão medo. Não tenho a família aqui para me apoiar, não tenho assim alguém que me ajude a passar pela fase de mãe, porque pronto, infelizmente temos que trabalhar os dois, logo muito rápido, porque pronto, é assim que a sociedade funciona. Mas pronto, eu gostava que partilhasse assim um bocadinho quais foram os teus medos iniciais, Uhum. e as alegrias todas também. A nível de conquistas, o facto de nunca ter desistido de realmente entrar num trabalho de escritório foi uma das coisas que eu sempre insisti. Não, tipo, independentemente de o quão difíceis as coisas estavam no momento, eu sempre lutei por isso. Depois entrei num trabalho temporário de contabilidade em que não foi tão longo, porque foi uma maternity cover, ou seja, estava a cobrir alguém que foi de maternidade, em que mais tarde essa pessoa hum, ajudou-me a entrar numa das quatro grandes empresas de contabilidade. Isso já foi mais tarde. Mas depois desse trabalho, tive o trabalho mais longo, foi 3 anos na empresa Soldo, que foi uma empresa italiana, em que eu escrevi na altura, a primeira vez que eu usei aquela lista de o que é que eu quero num trabalho, disse qual era o salário, o ambiente que eu queria trabalhar, o tipo de colegas que a pessoa queria ter e isso tudo. Então, Para manifestar. sempre para me investir, mas na altura não. Tipo, escrevi só naquela, deixa-me ver só, arrumar aqui a cabeça as ideias, porque estava naquele desespero de encontrar alguma coisa, porque na altura disseram-me que era que a empresa estava a abrir falência na altura, então disseram para eu procurar trabalho em novembro. Posso só parar aqui um bocadinho, porque eu acho isso tão importante. Às vezes as pessoas pensam, vou escrever só para ter as ideias ali, mas não imaginam o quanto poderoso isso é. Porque temos tanta coisa na nossa cabeça e fica lá. E nós temos que pôr mesmo em papel, e já agora, como brain coach, eu digo a caneta, porque o nosso cérebro leva muito mais a sério
Está Ahm, escrito. quando está escrito a caneta, porque sabemos que não pode ser apagado, não é? Em letras maiúsculas, escrever exatamente aquilo tudo que nós queremos. Mas não é só o que queremos, o que é que queremos sentir com isso. Ah, E eu tenho que não. fazer uma consulta contigo também, porque eu estou precisando. Não, mas é tão importante. Isto foi, eu aprendi num retiro com um neurocientista, com um brain coach mesmo, um brain Uhum. trainer. E até vem, acho que é este ano que vem um documentário na Netflix sobre eles, é fantástico, chama-se Love Brain. Ah, sim. Mas é mesmo fantástico. E digo já, eu até antes eu escrevia sempre quais eram os meus objetivos e isso tudo, mas nem pensava nisso, só escrevia no papel. Mas todos os anos, quando eu ia ver aquilo que estava escrito, eu tinha conseguido tudo aquilo e ainda mais. Boa. A única coisa que Boa. eu não estava a atrair era a relação saudável, mas isso é porque tinha ali blocos dentro de mim e também a nível financeiro, porque, prontos, fomos ensinados a tanta coisa, que não merecemos receber um amor incondicional, não merecemos receber tanto dinheiro porque, prontos, ter bastante dinheiro é mau, Por isso é ou que a as pessoa pessoas gasta. terem muito dinheiro é mau, ou que o dinheiro não vem das árvores, e o dinheiro vem literalmente das árvores, que é papel, não é? Mas pronto, essas coisas todas, e eu tive que, pronto, fazer trabalho nisso e pronto, vou partilhar noutras alturas, para ter manifestado a relação que eu tenho agora e também financeiramente, hum, nunca tive tão bem. E mesmo não tendo um trabalho agora assim, estável, porque pronto, eu despedi-me, não é? Para vir para Portugal, mas pronto, é mesmo poderoso. Escrever num papel e sentiram, trazer aquela versão futura de nós para o momento e sentir o que é que essa pessoa estaria a sentir se estivesse com essas coisas, é Uhum. mesmo poderoso. E de uma maneira científica, o nosso cérebro tem o cognitive confirmation bias, que é, seja lá aquilo que já sabemos que é importante para nós, desde o momento em que escrevemos, o cérebro já sabe, ok, isto é importante, vai começar a ter o foco para as coisas que têm a ver com essa coisa que é importante, que é, nós chamamos em inglês, mas pronto, é o sistema que, acontece muito quando nós queremos comprar um carro e de repente começamos a ver todos os carros. Ah, quando eu comprei o meu carro, eu comecei a ver bastantes carros iguais. Pois é, porque não é que esses carros apareceram de repente, Já é que existiam. o foco do cérebro foi para aquilo que, pronto, que tu queres. Ou seja, não é que nós estamos a atrair as coisas já estão lá para nós. Só que só conseguimos ver quando nos focamos nisso. É por isso que começamos a ver as oportunidades, começamos a ver os sinais do universo e isso tudo, e só se soubermos que é aquilo mesmo que nós queremos e é aquilo que nós queremos sentir, conseguimos realmente ver que está ali para nós e, e aceitamos ou não as oportunidades que nos aparecem. Por É exemplo, verdade. começar este podcast foi assim, foi tudo acontecendo sem eu sabia as coisas que eu queria, já queria começar um podcast há muito tempo, mas as oportunidades foram aparecendo assim, sem eu sequer estar à espera. Portanto, e só porque eu escrevi no início deste ano, fazer um podcast sobre imigrantes. Eu queria bastante isso. E aqui estamos nós. Mas pronto, Sim. continuando, as duas coisas boas e conquistas Hum, é Londres. durante esse tempo então que eu estava nessa empresa, depois então estava com o meu parceiro, na altura as coisas ficaram mais sérias, fomos em viver juntos, isso tudo, encontrar o trabalho em Londres. Infelizmente, os últimos trabalhos não têm sido assim tão fácil, esses trabalhos antes do último que eu tive, porque aí quando tu não estás com a a energia certa, tu não traz a coisa certa. E Sim. quando saí daquela PMG não estava com a energia certa para ver realmente se estava a entrar numa oportunidade ou numa armadilha. E realmente foi. Tipo, não foi fácil os próximos trabalhos porque foi o facto de dizerem que podias trabalhar por casa e afinal não podias. E o manager sempre a mandar areia para os olhos naquela que ias ter um computador e afinal não ias ter. E então deixei de trabalho para outro trabalho mais Foram remoto. promessas que não foram cumpridas, não é? Isso é um dos problemas básicos que eu tive em todos os trabalhos, em que eles sempre diziam que, sim, vamos apoiar os estudos, ahm, mas não houve apoio nenhum, era sempre bluff. Eles sempre diziam que iam apoiar, mas depois só sobrecarregavam a pessoa com trabalho
E a conquista que eu tenho no nível dos trabalhos foi a evolução que eu tive profissionalmente, em que aprendi bastante. A nível financeiro, consegui evoluir bastante porque ou era ou eles apoiavam o estudo ou pagavam mais. E então, e também nas condições que tinha de trabalhar e estudar nas condições que eu tinha, não dava, nem era possível sequer alcançar seja o que for, ou sequer passar os exames, que eu tentei fazer isso quando estava na KPMG, em que eles disseram que ia apoiar e tudo, e afinal não houve apoio financeiro nenhum, eu própria fui por conta própria pagar os meus exames, tentei estudar, mas não dava, porque eu trabalhava, não era das 9 às 5, era das 9 às tantas, e não tinha vida realmente, e todo o trabalho que eu tive sempre foi bastante intenso, nunca foi uma coisa de entry level, como se dizem que é tipo junior. Mas apesar disso, tipo, eu conquistei o último trabalho em que fiz uma maternity cover, que foi minha última oportunidade de trabalho, até agora, porque eu agora estou de maternidade. Mas Sim. este trabalho foi o melhor porque tive o trabalho de finance manager e nunca fui finance manager antes disto, e fez-me também refletir na minha capacidade de apoiar os outros. Apesar de me ter sido manager, estive sempre lá para os outros e sempre ajudei, sempre estive a apoiar a empresa que eu tive há mais tempo, durante 3 anos. Eu próprio tomei responsabilidades que não eram as minhas. Mas tu, até este último trabalho, tinhas outro trabalho ao Ah, mesmo tempo, não é? Queres já saber? esqueci dos part-times, então eu sempre tive, desde 2018, trabalhei em festivais, trabalhei também como waitress, nos estádios de futebol. Comecei no Arsenal, também trabalhei em Wembley como waitress, mas depois de umas situações em que eles nem nos alimentavam e obrigavam-nos a deitar comer fora, eu fiquei naquela, não, não é isto que eu quero. Vi as hostess que estavam lá, que é as raparigas que aquela coisa para estar ali bonita na entrada do restaurante, levar as pessoas à mesa e depois perguntei: olha, como é que é o teu trabalho? Disse: o que tu fazes? Estará assim, é assim que se faz? Qual é a tua agência? Elas disseram qual é a agência, inscrevi-me, nunca mais olhei para trás, nunca mais fui waitress. Fiz trabalhos na mesma de festivais, porque esses trabalhos ao menos era só servir bebidas e era a coisa mais fácil do mundo, porque não tinha que fazer cocktails, nem nada disso, era só tipo pôr uma cerveja, tinha até máquinas e tudo que dava para fazer umas 20 cervejas ao mesmo tempo, adorei imenso essas máquinas e eu sabia tipo ajeitar aquilo. Eu lembro que ainda tinha uma das primeiras vezes que eu trabalhei no British Summertime, que foi onde vi imensos artistas, como Lionel Richie, Stevie Wonder e muitos outros nomes. Foi um bom trabalho porque refleti realmente, ok, isto pode não ser aquilo que eu faço no dia a dia de contabilidade, que na altura estava a fazer contabilidade, mas foi um trabalho que me ajudou imenso a ver aquela parte que eu sempre gostei, foi a música, tipo, Foi sempre como um gostei. hobby ao mesmo tempo, Sim, não é? Dá há um dinheiro. passatempo. Dava um Sim. dinheiro extra, que sempre, apesar de ter, em comparação a Portugal, um salário melhor do que realmente nem sequer podia sequer alcançar em Portugal, eu, apesar de trabalhar na área financeira, nunca fui assim muito boa a poupar até chegar ao Covid. Antes Pois. disto era só numa de ver trabalho, como é que é, de salário em salário, pagar as contas, viajar para a Madeira para aí umas 2 ou 3 vezes por ano, visitar o meu irmão na Polónia, sei lá. E tipo, mas um pouco viajei fora do normal. Foi sempre para visitar a família porque não queria pagar hotel, nem sei o quê. Mas depois, com o passar do tempo, pagava um hotel para ficar na noite anterior para ao aeroporto, porque não tinha. Naquela já estou a chegar aos 30, não queria, não queria estar agora a dormir no aeroporto para depois ir viajar no dia seguinte, mas naquela sempre vi salário a salário, porque só quando tem vê-se com dinheiro e quando a pessoa não tem, a pessoa não tem Pois, aquela compensação. esse segundo trabalho era mais então para pagar essas luxuries, essas Sim. esse luxo que era ter, por exemplo, também tinha sempre um segundo trabalho que pagava as minhas viagens, pagava Uhum. os retiros que eu ia, pagava os meus cursos, essas coisas assim mais extras. Ahm, mas tu tiveste sempre também sempre um segundo trabalho até estes Até últimos agora. meses, como estando grávida, não é? Até agora tenho tido esse trabalho. Realmente eu fiz uma pausa nesse trabalho de janeiro a março deste ano. Foi aqui que engravidei. Pois. Que eu realmente não sabia relaxar. Pois, pois. Se calhar a gravidez vai te ensinar muito sobre relaxamento, tenho a certeza.
Oh, imenso. Só o facto de já não estar a trabalhar, num full-time job desde junho, a fim de junho, não é? Tem sido difícil adaptar e também Certo. estou sempre naquela procura de, próximo shift e não sei o quê, o Uhum. próximo trabalho, mas estando grávida já não consigo ter a mesma capacidade e então um exemplo desse foi o Wimbledon, que eu há anos que já queria trabalhar em Wimbledon e realmente finalmente consegui, Durante o mas hã? Durante o ténis? sim, o ténis. E então sempre quis trabalhar nesse trabalho, mas só que era sempre 2 semanas que tinha estrada do trabalho e pensei, não tenho. A pessoa mal tem o quê? 25 dias por ano para treinar e não consegui treinar esses dias. Então aproveitei, como este trabalho acabava antes disso, pensei, vou mas aproveitar e entrar neste trabalhinho e ver se a pessoa recebe um bom dinheiro. E realmente eles pagam bem, porque tipo, a hourly rate que eles pagam é bastante boa. É pena que esses trabalhos não são assim full time, não é? Sim, Mas já tentei, mas infelizmente por causa do calor, que em Londres calor é uma coisa rara. sim. Este ano tem sido o ano mais chularengo que tivemos. E quando tive nessa oportunidade de trabalhar em Wimbledon, eu não consegui prolongar por mais do que 2 dias porque as condições eram demasiado. Não tinha, o ar-condicionado não chegava para o calor imenso que estava lá e estando grávida, eu pensei, não vou arriscar isto. A minha primeira gravidez, não vou estar agora a arriscar, sei lá, perder, ou seja o que for, Não, naquela tipo, claro, claro, está touch tudo wood. tudo certo. E então foi uma coisa que fez-me aprender, ok, não tenho que estar sempre à caça do dinheiro. Vai haver oportunidades melhores em que eu posso fazer eventos, não é? Mas com melhores condições. E então foi uma coisa que fez-me refletir um bocadinho, ok, tenho que também dar um passo atrás e saber relaxar e não estar sempre naquela corrida de qual é o próximo? Quem é que vai me pagar a seguir? Não sei o Foi quê. durante muitos anos, porque é tal coisa, se calhar é uma oportunidade também para refletires o porquê Sim. de estar sempre nessa corrida, não é? Nós chamamos o rat race, pô, o que é a próxima Procurar coisa? o meu valor exteriormente. É Pois, aquela coisa, eu já curei a parte do. Não curei, mas ainda estou ainda no já processo. gosto de mim e não Sim, sei o quê. Isso foi uma parte que eu curei, mas a parte do dinheiro ainda também sinto que ainda falta essa parte de não pôr o meu valor no dinheiro, que é uma coisa externa, e curar a minha relação com o dinheiro. Uma coisa que, apesar de trabalhar na área financeira, hernia de não ter uma boa relação com o dinheiro. É uma coisa que ainda preciso trabalhar bastante, porque também crescendo como eu cresci, foi-me sempre dito que a pessoa que não tinha os dinheiro para isto, para aquilo, e sempre com aquela escassez, e então sempre nunca pensei que fosse digna de mais dinheiro, apesar de eu ser a pessoa que alcancei, sei lá, nestes últimos anos, desde que eu larguei aquele trabalho de 3 anos, que foi o que eu estava a receber mais, porque na altura pensei que era bastante, e afinal nem sequer estava a receber o mínimo. E desde que saí desse trabalho já recebi mais 15.000 de aumento dos trabalhos que eu mudei de um para o outro, recebi a mais, e 15.000 é uma diferença enorme. Se tu ficas no mesmo sítio não aumenta nada. pois, mas também sei que também estás num novo desafio que é sobre real estate, que tem a ver com se quiseres explicar um bocadinho mais sobre isso. Não temos assim muito tempo, mas se puderes Sim, é tipo, é rápido também. Eu tenho um curso de property em que há várias formas de entrar em property sem ter que ser a forma tradicional e foi uma formação que eu tirei. Tipo, por agora está em suspenso, tipo, a investir, mas é uma coisa que eu e o meu parceiro estamos a considerar para o futuro, porque ele também, eventualmente, também não quer estar sempre a fazer o trabalho dele, que é eletricista. Ele quer também ter uma fase em que quer ver os filhos crescer, não é? Isso é uma coisa que eu, por acaso, valorizo bastante. Eu antes pensava sempre, que a minha carreira, não sei o quê, mas eu agora quero construir uma coisa em que vai-me dar não é completamente passivo, mas é mais passivo do que trabalhar por conta de outrem. Quando trabalhas por conta da tua pessoa, tens de estar sempre ali, tens de estar sempre a justificar se tens que ir buscar os teus filhos e isso e assado. Enquanto com este curso de property eu vou conseguir alcançar uma liberdade financeira em que eu não tenho que depender de ninguém, senão eu, para já, e ter uma liberdade em trabalhar as horas que eu quiser e que puder, não é? Neste caso, com um bebé a caminho, não é? É isso que eu estou à procura e preciso de algum rendimento em que não tenha que estar sempre lá e tenha que ter uma equipa em que vai-me fazer ajudar a alcançar a liberdade financeira que eu preciso. E realmente é uma coisa que está.
está na pipeline, como dizem em inglês, não é? Aí realmente, quando eu tiver a oportunidade para voltar a isso, vou voltar. Só que agora, neste momento, está em suspenso porque eu, com as hormonas e isso tudo, a cabeça não está assim, no sítio certo. Então, não neste terceiro trimestre, então a minha memória tem sido assim um bocadinho. Tem sido difícil de lembrar coisas, então pensei, se eu vou começar uma coisa agora que não começa numa boa base, não sei se vai correr tão bem. Então pensei, quando tiver uma fase melhor em que já vou saber como é que é a rotina do bebê, vou ter assim outra garra e outra capacidade também de investir nisso e vou ter mais tempo para também vou poder levar a bebé comigo, visitar as agências imobiliárias para poder conseguir as casas que vou poder gerir ou que vou poder vender a outra pessoa que ela quer que tenha essa capacidade de gerir, que não, se eu não tiver a capacidade também posso ganhar dinheiro na mesma com isso. É um objetivo que eu realmente quero alcançar, é ter essa liberdade financeira até o ano que vem, construir isso. Tipo, isto aqui não é um get rich quick scheme, porque nada é Certo. rápido. É preciso E construir depois, relações, é preciso construir sim. assim uma base, é preciso também postar coisas no social media para a pessoa saber o que é que a pessoa está a fazer Pois, para e perceber realmente, quem tu és, para saber de sei, ti, para o marketing é muito importante. Tu networking. disseste uma coisa muito importante que é, eu quero, liberdade financeira, mas é muito todos nós queremos liberdade financeira, mas não pensamos o porquê, não pensamos o que queremos sentir com essa liberdade financeira. Eu acho, na minha opinião, que o objetivo nunca deve ser ter bastante dinheiro, o objetivo deve ser: "Ok, quero estar livre, das coisas que tu disseste, de ter que estar dependente de alguém, ter que ir trabalhar e não passar tempo com o meu bebé. Tu sabes que tu queres estar a ser uma mãe presente. Portanto, é preciso nós, às vezes, pararmos para pensar porque é que queremos aquilo, porque é que é aquilo o nosso sonho, o que é que nós queremos sentir, o que é que aquilo vai nos dar. Não é só o dinheiro. Estou atrás de algo que é o que as pessoas dizem que devemos ir, ou é porque realmente vai ser o estilo de vida que nós queremos passar? E acho que é muito importante isso que tu disseste. E agora, tu disseste que, que há muitos, prontos, muito da tua história tem sido para alcançar ali um nível financeiro que te faça sentir segura, porque prontos, cresceste com, como tu disseste, um bocadinho de escassez e aquele medo de voltar a essa escassez foi uma motivação para continuar a querer mais e a alcançar mais. Uhum. Mas neste momento agora, que tu dizes: "Já estou parada, ok, tenho o meu parceiro a apoiar-me e isso", mas já estás a pensar: "Ok, eu vou estar aí com o bebé e buscar e fazer estes negócios todos". Isso traz-te alguns medos? Os medos estão sempre lá. Infelizmente é uma coisa que eu tenho que ultrapassar, mas também saber aceitar ser ajudada também, porque é uma coisa que eu neste momento estou a aprender bastante. A saber, tipo, deixar de de ser ajudada por um parceiro, porque é uma coisa que eu nunca pensei fazer. E realmente até há pessoas à volta dele, até a mãe dele questionou, naquela tipo, tem dinheiro, não sei o quê, tipo, ela não precisa da tua ajuda, e ele disse, eu estou aqui, mas só que ela não pede. Claro. E eu naquela, até pessoas externas à nossa relação estão preocupadas com o facto de eu ainda estou a trabalhar, estando grávida, mas o trabalho que eu estou a fazer agora é o único trabalho que eu considero que tenho a capacidade de fazer, porque as condições estão lá e também o ambiente que é um ambiente que parece tipo família. Já estou a trabalhar no Tottenham Stadium desde 2021 e até agora tem sido a melhor agência e o melhor sítio onde trabalhei, porque as pessoas realmente tratam-te como família. É um ambiente completamente diferente das outras agências de hostessing em que estás sempre ali sob stress, e enquanto o trabalho é bastante fácil. Tu tens de estar ali feliz, tu tens de estar ali alegre, tens de estar ali disposto a ajudar as pessoas que vão ao estádio que nunca estiveram lá e perguntar se precisas de ajuda. E é uma coisa que eu consigo fazer no Tottenham em que eu não conseguiria fazer noutro estádio sem se tentar com aquele stress ali em cima. Então, esse é um trabalho que eu mantive agora só porque eu vou sentir saudades daquele trabalho, mas também eu estou tentando refletir em que, ok, eu não quero precisar desse trabalho no futuro, mas se tiver que voltar, vou voltar, mas também é aquela coisa de ter a flexibilidade de não posso dizer que desta água não me beberei porque nunca sei o dia a seguir, não é? Mas daí eu ter que ter este tempo agora em que tenho que refletir no que é que construir
para poder alcançar essa liberdade financeira, para não ter que voltar a trabalhar por conta de outrem e não ter que voltar para um trabalho de contabilidade, ou se tiver que fazer contabilidade, fazer por conta própria, porque é uma opção que também estou a considerar em que se, se a cena, se a eventualidade de trabalhar em property não me der assim logo, porque não tenho a capacidade ou que há alguma coisa me impossibilite, seja lá, limitações naquilo que acredito da minha capacidade, ou entrar, ou tentar pelo menos pela contabilidade, sei já o que fazer, já tenho a minha experiência, posso começar por aí e construir o dinheiro que vai ser necessário para depois realmente voltar ao sonho de ir para property, realmente investir aí. A minha capacidade agora de fazer as coisas é diferente, já não tenho aquela mesma capacidade e assim que, ok, ou eu aprendo a relaxar, que é o momento que eu agora estou tentando, só ter o part-time, também o part-time é tipo 4 dias num mês, então tenho aprendido a tentar relaxar e não focar nisso e tentar aprender a não estar sempre atrás de alguma coisa também, mas tenho sempre aqueles medos de gostava imenso de começar a fazer isto, mas ainda tenho assim umas limitações. Talvez aquela coisa, ter uma consulta de brain coaching vai ajudar. Eu Tenho sou que aqui. considerar isso realmente. Mas pronto, e a nível de ser mãe, sem falar de a nível profissional, mas Uhum. pessoal, Ah, como é que te sentes com isso? assim, por acaso, bastante feliz, porque também é uma coisa que eu e o meu parceiro já falamos, até no primeiro date que nós tivemos, na altura que a pessoa nem sequer estava séria, ele Já falou de agora, filhos. deixa-me só dizer aqui uma coisa. Se querem ser mães, mulheres, por amor de Deus, sejam diretas, porque a pessoa que fica assustada com isso não é a pessoa para si. Não Sem é a dúvida. pessoa para ti. Se tu queres ser mãe e nós sabemos que temos o nosso biologic clock, temos o nosso relógio biológico, não vamos perder tempo com pessoas que nem sabem se querem ser pais. Se é algo É que nós isso. queremos, temos que ser diretos. Olha, não é dizer, olha, quer ter um filho contigo, não é isso assim. Mas dizer logo desde o início, olha, eu, se entrarmos numa relação no futuro ou isso assim, eu vejo-me a casar e a ser mãe. Tu vês-te a casar, a ser mãe, não é comigo, mas é algo que tu vês para o teu futuro, porque senão os planos não se alinham, não percam tempo com essas pessoas. E se as pessoas ficarem assustadas, não é a pessoa para ti. Tu Não é pela tens, certa. tens que Sem saber, dúvida. pois, tu tens que saber aquilo que tu queres e ser direto logo do início. Hum, pronto, eu só queria dizer isso, que acho que é muito importante. Sim. Por acaso, ele é que veio com essa conversa, por acaso ele que disse o que é que ele queria, e eu, eu até fiquei naquela, pá, pensava que nós íamos só para fã. Eventualmente, depois de um ano, ele mudou de ideias, mas teve que lhe convencer, porque disse ele, toda a gente tem medo de entrar numa relação. Naquela ele estava com medo e disse também tenho medo de me magoar, mas se nós damos bem, até agora temos os mesmos objetivos, bora fazer isto resultar. E realmente trabalhamos nisso, trabalhamos na relação, trabalhamos em ir a dates, pelo menos para tentar nos conhecer, não é? E desde então, pá, realmente é a pessoa certa que eu até agora não vejo nada assim que me faça querer desistir. Com as outras relações eu estava sempre à procura também de problemas. Também, não, quer dizer, também houve É o fases em que confirmation eu, bias. a pessoa fica a pensar, tem que Claro, ter algum problema aqui, que isto, não sim. está, isto está totalmente bom. Que a minha narrativa está certa. A narrativa que está no meu cérebro, que é que tem sempre que acontecer alguma coisa de mal, o nosso cérebro vai procurar provas disso. Sempre, é um Certo? impostor. Pois é. Mas pronto, e estás feliz, não estás? Com esta? Sem dúvida, nós estávamos a planear, começar a tentar a partir de maio, como eu estava neste trabalho, pensei, quando acabar este trabalho podemos começar a tentar, e então depois encontrar outro trabalho, não é? Ahm, Acho que bem, acabou de entrar. E então, depois quando eu no meio de anos descubro que eu estou grávida, e toda a gente a dar-me parabéns e não sei o que, eu queria dizer, mas naquela, tipo, como ainda era cedo, estava, acho que era 2 semanas grávida, Sim. fiquei bastante feliz, tipo, dei aquele momento de, será que choro? Mas estava tão contente que mas estou feliz, tipo, parece que queria, realmente, e eu disse a ele, mandei mensagem, ele depois ligou-me, fiquei todo contente, ele até veio para casa mais cedo, veio à hora do almoço para casa, e, tipo, celebrámos isso e tudo, até tínhamos o date marcado, que era o meu aniversário, dia dos namorados também. Pois é, para ti. E Ah, felizmente consegui uma mesa num restaurante que eu pensei que ia estar bastante cheio e afinal consegui uma reserva. Fomos, celebramos isso também, falamos, e agora?
E agora, tipo, Pois, agora é aconteceu, fantástico, mas e agora? Temos que estamos a planear, e sei quê, a dizer que tentamos, havíamos tentar daqui a uns meses, afinal aconteceu agora, mas naquela, tipo, estávamos contentes e felizes com o que aconteceu, não é? Porque o pessoal nem sequer teve que fazer muito esforço, olha, aconteceu. E o bom que ficamos felizes porque a cena de também hoje em dia é infertilidade por causa das coisas do plástico e as comidas e isso tudo, os químicos todos que nós os químicos todos que a consumimos, pessoa consome, não é? até os Ficámos perfumes, um bocadinho tudo. preocupados com a nossa fertilidade. Ele também estava preocupado com a fertilidade dele. E eu não tanto nessa parte, mas na parte dos químicos que a pessoa se expõe, não é? Uhum. Mas ficamos bastante felizes. Contamos aí contei aos meus pais, ele contou à mãe dele. E desde então tem sido uma jornada tipo. No início, tipo, assim que eu descobri que estava grávida, só na segunda-feira seguinte já os vieram, até ali estava bem. Pois, eu Os ia perguntar enjoos, isto, sim. porque pronto, ela já vai nascer, a Maia já nasce para o mês que vem, não é? Yeah, outubro, falta Pois pouco. é. Nesta jornada de grávida, ah, o que é que achas que mudou alguma coisa em ti? Achas Ah, que há alguma coisa que está-te a ensinar? Porque pronto, já é uma versão nova que vai nascer agora, não é? Que é a versão de mãe. sim. Sentes alguma coisa em relação ao fazeres esta transição de não ser mãe e de repente ser mãe? Ou nunca pensaste nisso ainda? Eu acho que não vou mudar muito a nível da minha personalidade, porque eu sou muito uma pessoa que sempre cuidou de outras pessoas. Até tenho colegas de casa, da casa anterior, que me chamam de mãe, e são tipo pessoas que 2 anos mais velhos do que eu, mas aquele carinho da pessoa me considerar mãe, e eu sou mais nova do que essa pessoa. Dá para ver tipo a cena que eu sempre fui muito cuidadosa das pessoas que eu gosto. As pessoas Uhum. que me tratam bem, os meus amigos que me tratam bem, sempre gosto de servir, e gosto de cuidar das pessoas. Eu sempre fui a pessoa que tinha uma gaveta de farmácia ali em que qualquer pessoa que estivesse doente na casa, toma isto, deves tomar isto, não sei o quê. Não sei, já te recomendei também alguma coisa, talvez do Roland Barrett, que Acho eu. que quando eu tinha os ataques de pânico, sim. Mas, eu aprendi também que vou tentar sempre ao máximo ir para as coisas naturais, É e não isso. as coisas, prontos, da medicina ajuda bastante, mas normalmente tira os sintomas, não vai mesmo à raiz do problema. Portanto, Sim, as coisas que recomendo é coisas mais naturais. Eu recomendo a quinácea, porque propolis, recomendaste essa coisa para quando eu estava com gripe, sim. que era natural e já Funciona bastante bem. Então, como funcionou para mim, pensei, alguém, para as outras pessoas deve funcionar, mas nem toda a gente funciona. Que já tentei também para outras pessoas e não deu. Mas, anyways, sempre fui assim um bocadinho cuidadosa. e se hoje alguém te dissesse que está a pensar em migrar, que Sim. conselho darias a essa pessoa? Ah, para longe já não dá, não é? Mas para outros países dá. E se Já não realmente dá é uma coisa que o porquê? pessoal quer fazer, Porquê que já não dá para Londres? porque é preciso os visas. Agora não As podes. pois, pois. A não ser que tenhas É estado mais cá, complicado. já está mais complicado. Então, a não ser que trabalhes numa área em que eles requerem visa e que realmente estão desesperados e possam te dar essa oportunidade de trabalhar cá, não dá. Mas para outros países dá, e realmente é uma coisa que, se a pessoa realmente quiser fazer isso e dar esse passo, ter um plano. Ter um plano de 5 anos. Ir por 5 anos, não pensar a longo termo, vamos ficar lá para a vida, não tomar uma decisão assim dessas, porque a pessoa não sabe a que tempo chega, não é? Ou o que é que vai acontecer, mas ter um plano de, ok, durante 5 anos vamos trabalhar lá, ou se a pessoa vai sozinha, ou se vai acompanhada, ter um plano do que fazer, não desistir logo à primeira dificuldade, e realmente insistir. Ir com uma almofadinha de dinheiro, não ir com 300 euros como eu, fui para Londres, mas é porque eu confiei que sabia que ia ter trabalho, não é? Sim, Mas ter um plano de ter assim uma almofadinha financeira para poder, não afundar logo quando no início nas primeiras dificuldades que a pessoa um fundo de tiver. emergência. Ter assim também os contactos certos, ou comunicar também com, os apoios do próprio país, sei lá, aqui temos o Council ou NHS ou o que for, sei lá, ligar, olha, preciso de alguma coisa de saúde, onde é que onde posso ir? Ou o Council, eu preciso de um alojamento, onde é que eu posso obter isso? Porque às vezes a pessoa não, como não sabe,
fico em pânico, tipo, já há pessoas que realmente viram, tipo, sem abrigo por causa disso, porque não têm capacidade de procurar ajuda no sítio certo. Mas ter um plano de 5 anos acho que é o meu conceito, porque eu vim para cá sem plano, quer dizer, o meu plano era ficar cá, e realmente até agora tem sido ficar cá, vai depender do que como as coisas vão acontecer. Mas ter um plano de 5 anos acho que é bastante bom para a pessoa refletir também depois de 5 anos. Onde é que quer estar? Será que quer voltar para o país? Será que também poupar, investir é uma coisa, poupar para uma emergência, tipo, precisar alguma coisa acontecer, investir porque o dinheiro cresce em 5 anos. Eu de pouco já investi, já vi o dinheiro crescer a 70%, o que é bastante bom, e eu mal ponho dinheiro lá, mas assim que puder vou pôr mais, e A acho que nível de é o meu investimento, conselho. Hum? é mesmo, porque muitas pessoas pensam que tendo o dinheiro no banco, que está a poupar e no fundo Não, está a perder o dinheiro, porque a inflação vai aumentando e o banco só dá para aí uns 0,3%. enquanto que no Enquanto o máximo, investimento, normalmente pode dar 10%. Neste momento está-me a dar 33%. Só de abril até agora, só tendo 3.000 libras lá, já ganhei 700 libras. Ah, Só tendo o dinheiro lá, sem fazer nada. podemos Portanto, falar isto sobre isso, que eu tenho o meu Trading 212 e é o esse que eu uso As também. as ETFs que tenho, e eu até a minha PAI, que eu até que construí uma PAI em que eu pus lá as empresas americanas que eu estou a investir, essa está a 30%, as outras estão a 50, 70% de retorno. E, Tu ou também seja, me deste um. de 800 libras que eu tenho mais 400. Se tu tens Pois. 3.000, só tens mais 700, quer dizer que temos que ver essas ETFs depois. Ok, ok. Vais-me dar assim umas aulas de contabilismo e de finanças. Mas pronto, se pudesses voltar atrás e dizer 3 coisas a Filipa, que chegou a Londres naquele primeiro dia, o que é que lhe dirias? Poupa dinheiro. Não gastes tudo o que recebes. Investe. Gosta de ti, não é? É isso, Uhum, vais ter que aprender a gostar de ti, não é? uhum. E aproveita a jornada, não é? E ser feliz, que é uma coisa que eu realmente só aprendi nos últimos desde que fiz a terapia e que realmente percebi que a vida é feita de escolhas e tu que escolhes se tu queres ser feliz ou não. Tu acordas naquele dia e tu que escolhes, pá, como é que eu vou estar hoje? Quer estar feliz? Ok, vou estar Nós feliz. criamos a nossa realidade, a Sim, verdade é essa. sem Sim. dúvida. Por Hum. isso, E podemos escolher viver na frequência de vítima. sim. Que é ok, porque, pronto, a nossa frequência de vítima, no fundo, é a nossa criança interior e temos que ouvi-la, percebê-la e sentir, Uhum. mas não ficar lá preso durante muito tempo. E Sim. depois pensar, qual é a outra perspectiva disto? Que a vida acontece para mim, não é a mim. Não é, ai, Sim. porque é que isto está a acontecer-me a mim? Eu Mas é, refletia assim, mas agora já mudei também essa mentalidade. pois, ok, porque é que isto está a acontecer? O que é que está a ensinar-me? E tentar sempre, ok, o que eu vou criar com isto? Porque está sempre tudo certo, é o meu lema, está sempre tudo certo. Sem Mas dúvida. pronto, mais alguma coisa que dirias? Sim, são essas 3 coisas, realmente é poupar, hum, gostar de mim, não é? E realmente escolher ser feliz. Acho que estas são Sim, são 3 bases que eu diria à minha pessoa de 20 e tal anos. sim, Vim para cá com 25, 26 por aí. pois, E na altura não sabia melhor, mas é aquela coisa, a pessoa vem com a bagagem que vem e a pessoa só cresce quando a pessoa passa por dificuldades e realmente eu orgulho-me imenso de não ter desistido e realmente ter alcançado o que eu alcancei e saber o que eu sei hoje. Eu gostaria de saber o que eu sei hoje antigamente, mas não estaria onde estou, não é? Não, talvez não teria as pessoas que eu tenho à minha volta, por isso eu aceito a vida como ela é, mas é aquela coisa do que eu sei agora, eu posso pegar nisto e realmente criar uma vida melhor e daqui a 5 anos estar ainda mais orgulhosa de mim. Realmente porque pois também é. criando uma família cá também, com o parceiro certo também. E yeah, é simplesmente isso. E focar no que é bom e viver uma vida feliz. Ok. Muito obrigada, Filipe. Nada. Ah, eu vou Obrigada pelo terminar convite. sim, de nada, eu queria mesmo que viesses aqui falar, porque pronto, já, eu sei que também a tua jornada não foi fácil, e gostava que partilhasses a tua história, que é o objetivo deste podcast. Partilhar histórias e às vezes até
acaba por ser um bocadinho de uma sessão de terapia, porque Verdade, muitos de nós nunca tivemos uma plataforma ou alguém mesmo para falar da nossa história. sem dúvida. Eu fiz isso por um livro. Eu tenho um livro que, pronto, eu publiquei mesmo sobre a minha história nos meus primeiros 6 anos em Londres, ah, e ajudou-me bastante. Por isso, eu posso convidar as pessoas mesmo a escrever num diário tudo aquilo que sente, tudo aquilo que pensa, porque ajuda mesmo bastante. Mas pronto, a Uhum. jornada da Filipa mostra que migrar é muito mais do que mudar de país, é um mergulho dentro de nós, é atravessar medos, crescer e encontrar forças que nem sabíamos que existiam. Este foi mais um episódio de Deslocados, porque todos temos uma história para contar e nenhuma delas devia caminhar sozinho. Obrigada por nos ouvirem e até a próxima.